Como melhorar o aspecto de bulldog do rosto. Um dos assuntos mais comentados aí na última semana é o aspecto jovial do Tom Cruise, né, na nova versão do Top Gun. E de fato, até a amiga me mandou, disse, ai, olha só, como ele tá bem, tá gato, e até teve aquele trailerzinho, não sei se vocês viram, o outro lá perguntando, e daí o que você faz, Tom Cruise, pra se manter tão bem? Então, o fato é, além dos procedimentos que de fato, né, já é reportado que ele faz e tudo mais, os homens envelhecem melhor que as mulheres. Isso é fato. O que acontece? O processo natural de envelhecimento que ocorre tanto com os homens quanto com as mulheres favorece a deixar o rosto menos feminino. Por quê? A gente vai perdendo tanto estrutura óssea quanto mudança nas areazinhas que tem acúmulo de gordura e vai tendo flacidez de pele, principalmente nessa região e nessa região posterior do rosto. Com isso, o que ocorre é o rosto escorregar e acumular em áreas onde tem ligamento. Então aqui existe um ligamento, por isso que forma o sulco. Aqui existe outro ligamento e por isso que forma esse acúmulo nesta região aqui assim. Que é conhecido então como aspecto de bulldog, né? Porque dá aquele pesadinho aqui. Ou jaw, que a gente chama da dermatologia, que é realmente esse acúmulo de gordura. Então é uma queixa frequente, incomoda e é um dos principais sinais de flacidez do rosto, né? Então, assim, o processo de envelhecimento em homens deixa eles com o queixo mais largo. E isso é um aspecto mais masculino, mais masculinizado. Por isso que a gente tem a sensação, muitas vezes, que quando o Tom Cruise era novinho, ele não era tão interessante até muitas vezes como quanto ele tá agora. Então, o processo natural de envelhecimento nos deixa com o rosto mais pesado e menos feminino. Isso acontece tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Então a gente fica com aquela sensação assim, que raiva que esses homens envelhecem bem. E a gente, de fato, quando a gente faz no consultório a avaliação 3D, em que a gente faz a foto e depois tira toda a parte da cor, põe um filtro que tira toda a cor para ver os contornos, os volumes, áreas de depressão, área que a gente precisa preencher. É uma avaliação bem detalhada, é bem interessante, porque nos dá bem as áreas que precisam ser preenchidas. Muitas pacientes me falam assim, nossa, eu me olhando ali cinza, eu tô a cara do meu pai. Por quê? A gente tem um fator genético importante. E principalmente quando a gente tira o atributo dos cílios, da cor dos lábios, a gente consegue ver bem essa questão estrutural do rosto. Então, realmente, de fato, acontece isso, de ter esse ganho de volume na região inferior, deixando muitas vezes o rosto feminino menos feminino, né? Então, o que a gente faz para manter essa feminilidade? E um ponto importante, gente, isso acontece principalmente após a menopausa, né? No período da menopausa, no período antes da menopausa, a gente tem hormônios que interagem com algumas gorduras. Isso é fácil de entender. Me diz se vocês não notam ou não viram. Antes, né, a gente acumula mais gordura no quadril e menos no abdômen. E depois da menopausa, acontece semelhante ao que acontecia antes de menstruar ali na criança. É o corpo mais quadrado, a gente acumula menos gordura no quadril, acumula mais no abdômen. E de fato, o que acontece, isso também acontece também no rosto. Então, existem áreas em que é uma gordura estrogênica, a gordurinha nessa região, o volume nessa região, é um volume feminino. É um volume em que ele é sensível aos hormônios femininos. Quando decresce, para de menstruar, tem o climatério e caem os hormônios femininos, a gente para de acumular tanta gordurinha nessa região e acaba acumulando mais nas regiões inferiores. Então, semelhante ao que acontece no corpo, que de mudar as áreas de deposição de gordura, acontece também no rosto. E somado a isso, então, existe o envelhecimento ósseo, a parte da estrutura do rosto mesmo, a caveirinha, que é o que dá sustentação, eu digo que é a viga, é o pilar, é o que sustenta nosso rosto. A gente vai perdendo massa, estrutura óssea, somado a isso, então, mudança de gordura, mudança óssea, somado a isso, a perda de colágeno que a gente vai tendo. Então, uma combinação destes três fatores fazem com que o rostinho da gente fique desinflado, como se fosse um balãozinho que desinfla e daí escorrega, né? Por isso é tão frequente essa queixa também, doutora Márcia, eu sinto meu rosto derretendo, eu sinto meu rosto escorregando.
e é um rosto de fato menos estruturado, em que a gente não consegue ver as demarcações da maçã do rosto, não consegue ver também as demarcações do contorno, e vai tendo esse processo do rosto. Qual que é o desafio da gente? A gente voltar a 2 pontos, a prevenir, né? Então, ir fazendo os tratamentos na medida que o processo vai se instalando e até de uma forma preventiva, ou voltar a colocar tudo no lugar, mas de uma forma natural, mantendo as características do teu rosto, as tuas características genéticas, mantendo, né, não se transformar em outra pessoa. Então são os pontos de desafio, mas é possível, com a técnica adequada, da forma correta, a gente conseguir trabalhar. Os tratamentos passam muito por a gente tratar as causas, tá? É daí assim, e as causas? Depende dos fatores genéticos e estruturais, pode ser mais uma causa ou outra. Mas se a gente for pensar em prevenção, em ir lapidando e cuidando e prevenindo o processo de envelhecimento, obrigatoriamente, no decorrer desse processo, o tratamento vai passar por todas as camadas, tá? Então, o ideal é a gente tratar a parte estrutural, tratar a parte dos coxins de gordura, estimular colágeno. Se necessário, também depois eu vou contar um outro tratamento pra vocês que é bem pro gordinho aqui, que pode ser feito. Mas, muitas vezes, a dúvida mais frequente de vocês, né, é o seguinte, tá, qual é o tratamento para isso? E qual é o melhor tratamento? Ou por onde eu começo? Então, de fato, o que vai definir o tratamento de início são 2 fatores. As tuas características genéticas, tem pessoa que tem um rosto com uma estrutura, até não digo só rosto, né? Tem uma estrutura óssea, uma envergadura, uma estrutura óssea mais robusta. Geneticamente é uma pessoa mais ossuda. Então, e muitas vezes isso até se vê no rosto. Então, quem já tem uma estrutura óssea mais robusta vai perder também, mas já vem com um benefício desta questão. Daí tem pessoas que têm uma pele mais fininha, então o foco é conforme as necessidades, o que se começa, tá? E vai se organizando no decorrer para fazer o rodízio entre os tratamentos. Ponto número 1. Estruturar o rosto, tá? É um dos meus tratamentos preferidos, é aqueles tratamentos que dá aqueles antes e depois, é um tratamento que apaixona a tanto as pacientes quanto a mim, da gente ir fazendo e vendo aquele rosto com uma maçã mais estruturada, mais definidinha, melhorando o aspecto da olheira. Com isso, muitas vezes quando a gente começa a tratar até a região da têmpora, né, já repercute até nessa região do jaw. Então, é super importante a gente começar estruturando o rosto. A técnica que eu mais utilizo e gosto é a técnica chamada MD Codes, que é códigos médicos, em que a gente trabalha pontos específicos, que é diferente do preenchimento. Então, a gente não preenche pele, a gente não quer trabalhar na pele, né? É um preenchimento estrutural, ajudando a melhorar esses pontos de sustentação. Então, o preenchimento estrutural, né? Salvo quando a pessoa tem uma estrutura óssea já genética maravilhosa, é o ponto de partida para o tratamento desta região aqui assim. Ai, mas tem que tratar têmpora ou tratar aqui para melhorar isso aqui? Depende do caso. Muitas vezes sim, porque até mais do que melhorar o sulco ou melhorar o jaw, o que eu mais busco é a mulher mais bonita, mais feminina. E todos nós sabemos o poder que dá quando a gente faz aquela maquiagem caprichada, com um contorninho marcado, quando a gente ilumina no lugar certo, quando a gente acaba fazendo alguns pontinhos mais escuros, né, de sombra. E é isso que a gente faz com a técnica do MD Codes. Então a gente reestrutura o rosto e com isso consegue, sem dúvida, um rosto mais sustentado, tá? Então, assim, ponto número 1, principalmente trabalhar o terço médio nas mulheres. Então, têmpora, malar, e isso vai ajudar a ter um rosto mais feminino. Que nem eu expliquei no começo da live, na medida que a gente vai perdendo essa estrutura, vai ficando com uma sensação de um queixo mais largo, mas não é porque o queixo aumenta, é porque isso é que aumenta, então vai deixando um rosto menos delicado, mais brutalizado, não chamo de mais brutalizado, mais masculinizado, tá? Então isso de fato acontece. Então o nosso foco é deixar um rosto feminino, reestruturar o rosto. Ponto 2, estimular colágeno. E esse estímulo de colágeno pode ser feito com o Ultraformer, que é o ultrassom microfocado, né? Principalmente em rostos que tem mais volume, um rosto mais gordinho, que foi perdendo estrutura. O Ultraformer, ele pode ou não provocar um certo emagrecimento nessa região do rosto também.
o bandido dele é que ele não pode ser feito bem na área do jaw, porque bem aqui onde a gente tem esse gordinho que precisaria ser feito, a gente tem um nervo importante que passa, e que se o ultraformer é feito não com cuidado ou não da forma adequada, ali em cima da região pode dar assimetria no sorriso, pode dar outras alterações. Então, o fato é que o ultraformer bem na área que a gente precisa não pode ser feito. Por isso, então, a gente conta com o uso do Fotona também como uma alternativa, que pode ser feito em todo o rosto, inclusive nessa área. Os bioestimuladores de colágeno, como o Radiesse, o Sculptra. Uma pergunta frequente é: quando é que se usa Radiesse? Quando é que se usa Sculptra? São pequenas nuances dentro da combinação do plano de tratamento para cada paciente que nos fazem escolher a determinada combinação de tratamento. Então, por exemplo, Ultraformer com Radiesse, Ultraformer com Sculptra, ou Fotona com... São características pessoais na avaliação que nos fazem escolher a melhor combinação de tratamento para cada paciente. Mas o nosso foco sempre primeiro, ponto número 1, tentar levar tudo mais pro lugar. Ponto número 2, disfarçar aquele gordinho aqui. Então, como é que a gente faz? Muitas vezes a gente faz uma área de retração aqui na frente, do processo de envelhecimento. Então, com a perda da sustentação do cantinho da boca, vai ficando um fundo aqui, por isso que a boquinha também vai ficando viradinha para baixo. Então, faz o fundinho aqui, faz o gordinho e a gente vai perdendo esse contorno. Hoje ainda fiz, ficou belíssimo numa paciente a melhora do contorno. Então, é muito legal, porque a gente vê na hora o resultado. Então, assim... o que se faz? Então, melhora o contorno posterior, não se trabalha no gordinho e melhora o anterior. Tudo para melhorar, dar essa sensação de uma linha única aqui, que integra o queixo, a região lateral do mento, do queixo, até essa região posterior. Então, aí tá o nosso foco de tratamento. Então, também nesse final, nesse detalhamento, nesse refinamento, a gente utiliza o ácido hialurônico, que ajuda muito a melhorar essa questão do contorno, tá? E também podem ser utilizados substâncias que a gente tem usado muito atualmente na dermatologia, que são os empters. O que são empters? São produtos, um dos principais que eu gosto são os ativos botânicos, que são injetados nas regiões de gordura. Eles podem ser usados nas regiões corporais e também nas regiões faciais, para provocar um certo emagrecimento em áreas bem específicas. Então, quando é que a gente usa? Pacientes às vezes têm aquele sulco bem gordinho aqui assim, então além de tratar, estruturar, se usa para ajudar a emagrecer do rosto, principalmente nessa região. Então, é uma alternativa também bem interessante. Então, assim, não existe um tratamento único, o tratamento depende das tuas principais necessidades, mas o ideal é que muitas vezes, dependendo do quanto intenso tá, o quanto tá esse grau de flacidez, a gente associa tratamentos. Então, pode ser feito a estruturação do rosto com ácido hialurônico, tecnologias, estímulo de colágeno. Então, são as técnicas que a gente mais utiliza, tá? E a duração, na verdade, eles não têm um prazo de duração definido. A gente está muito acostumado com Botox, que tem um efeito de 3 a 4 meses. Então, esses tratamentos de estímulo de colágeno, eles não têm um prazo pré-definido. O ácido hialurônico, a gente sabe que ele dura em torno de um ano e meio. Porém, muitas vezes a gente faz a manutenção, não precisa começar tudo de novo a aplicação. Como o processo de envelhecimento é continuado, o ideal é que anualmente a gente faça alguma manutenção, Eu gosto muito de fazer um paralelo. Às vezes a gente tem uns fiozinhos brancos, vai lá, pinta, no outro dia já começou a crescer. Então o processo de envelhecimento de fato é assim, A gente gostaria que não fosse, que pudéssemos parar o relógio, mas até o momento não. Então a gente vai lançando mão dos recursos que a gente tem. É uma questão estrutural, perda óssea, uma série de fatores bem anatômicos e estruturais. Não tem como, de fato, um creme que a gente passe consiga segurar o rosto, ou tratar, ou diminuir gordura. Os cremes ajudam, adoro, mas eles melhoram o quê? Linhas finas, qualidade da pele, viço, manchinhas mais leves, Então, os cremes têm uma ação, é válido, é importante a gente usar, mas essa flacidez mais estrutural, eles acabam não atingindo as camadas mais profundas. Pessoas que correm têm mais chance de ter esse efeito bulldog? É uma dúvida frequente também, A corrida, toda aquela questão de impacto, acelera o processo de flacidez da face? Não. Então, assim, gente, é fato. Exercício físico moderado é benéfico.
melhora o sistema cardiovascular, melhora a circulação sanguínea, melhora a musculatura da gente, que isso também, melhorando a musculatura do corpo também, diminui a flacidez, né, da perna flácida, do braço flácido, enfim, tudo mais. Agora sim, ó, o exercício físico realmente moderado, porque todo mundo já conhece, por exemplo, aquelas pessoas que são maratonistas ou que fazem grandes corridas, isso sim, pela perda de gordura, por correr no sol e muitas vezes até pelo estresse oxidativo, dá um aspecto mais envelhecido pro rosto. Então não é necessariamente pelo impacto, tá? E toda vez que a gente tem realmente uma perda muito grande de gordura, principalmente nas etapas mais adiantadas da vida, a gente vai ficando também com essa sensação do rosto caidinho. Uma coisa é a gente emagrecer 30 quilos aos 20 anos, outra coisa é a gente emagrecer 30 quilos aos 60 anos. Então, de fato, traz diferença, tem diferença essa questão. Então, exercício físico tem que fazer, mas com moderação, com filtro solar, se alimentando bem. Uma queixa que eu vejo frequente, uma questão que eu vejo frequente é a dieta pobre em proteínas, né? Então, as pessoas fazem exercício físico, se desgastam e se consomem e acaba não comendo a quantidade de proteínas que precisaria. E com isso, o nosso organismo considera pele, cabelo e unha como supérfluo e acaba não direcionando, né? E a gente sofrendo, tendo as queixas da pele e do cabelo. Os tratamentos que estimulam o colágeno, que reestruturam o rosto e melhoram o contorno, seja com ácido hialurônico, ajuda a melhorar bastante essa questão, né? Não sendo, claro, casos mais avançados, realmente, a indicação da cirurgia plástica, mas casos mais leves, pode-se trabalhar muito bem, melhorando o aspecto, sem necessidade de cirurgia. Botox, gente, ele ajuda para melhorar o contorno, até um dos pontos avançados de Botox, cada vez tem se usado mais, justamente por se ver o aspecto preventivo dele, que é o Botox da região cervical, região do pescoço, região do platisma. A gente tem um músculo, que é um platisma, é um músculo que passa por toda essa regiãozinha aqui e se insere nas laterais do rosto. E esse músculo, a contração dele, faz puxar o rosto para baixo. E isso faz até a gente sorrir e ficar com esse aspecto mais marcadinho aqui um pouquinho. Então, na medida em que a gente relaxa esse músculo, relaxa a inserção do músculo e na região cervical, ajuda, não é o principal tratamento, mas ajuda também para melhorar esse contorno do rosto. Os fios de sustentação, o nome, assim, nem gosto muito de chamar de fios de sustentação, porque dá uma sensação que eles sustentam mesmo lá em cima, e que de fato a gente sabe que as estruturas são delicadas, né? Então, essa sustentação mesmo acaba muitas vezes sendo mais delicada, mais leve. Então, às vezes a paciente fala assim, eu queria isso aqui. O fio não fica assim, porque são pequenas garrinhas delicadas que muitas vezes no a gente movimentar, no dormir, acaba tendo algum grau de soltar essas garrinhas no pós-procedimento. Mas de fato eles ficam ali, estimulando o colágeno, que é super bom, mas a sustentação toda que a gente gostaria, ainda eles não dão. O skincare é interessante, ele ajuda a melhorar a qualidade de pele, poros dilatados, linhas finas, mas ele não tem uma ação estrutural no rosto, tá? Então, é que nem dizer que creme para varizes funciona ou que um creme para flacidez, ele melhora a microflacidez, ajuda a estimular o colágeno, mas, de fato, ter uma mudança estrutural, vocês sabem, né? Acredito que várias já devem ter tentado. De fato, é difícil com skincare, porque ele não penetra nas camadas mais profundas e não trata o que precisaria. Atualmente, os estudos já dão um embasamento, sim, para o uso do colágeno. O que eles mostram, gente? Prestem atenção aqui, porque é um ponto importante. Os estudos mostram que há um aumento até de 18% do colágeno da derme quando ele é ingerido na forma de peptídeos. Então, tem que ter escrito ali na embalagem, peptídeos de colágeno ou Peptan, na quantidade de 10 gramas por dia, ou na forma de Verisol, 2,5 gramas por dia, tá? Agora, o que acontece? É importante, porque esse estudo foi feito em mulheres acima dos 40 anos, fase que a gente só perde colágeno dia após dia, tá? Então, a partir dos 30 a gente começa a perder e vai perdendo, tá? Então, esse estudo mostrou que houve um aumento de 18% do colágeno da derme sendo ingerido nessas formas. Agora, isso não quer dizer que você vá ver essa diferença. Isso foi medido com ultrassom, foi medido, não foi através só da avaliação dos participantes, até para não ter essa coisa, eu acho que sim, eu acho que não. Então, por isso que a gente considera esse artigo bom,
porque ele foi bem objetivo, né, na avaliação. Então, só que o fato é, às vezes tem pacientes ou pessoas que me falam assim, eu tomei colágeno, não vi diferença. Ela, de fato, tá documentada que pode ocorrer, mas isso não quer dizer que você vai ver essa diferença, tá? Mas como preventivo, eu acho que é interessante e principalmente para quando a gente está fazendo tratamentos para estímulo de colágeno, né? Então, muitas vezes a gente faz o Radiesse, faz o Ultraformer, faz o Sculptra, faz Fotona e a gente quer que a gente tenha esse resultado da produção de colágeno. Muitas vezes a gente come pouca proteína, menos do que precisaria. Então, o colágeno dá essa garantia que o mínimo de proteína que a gente precisa, a gente tá comendo, tá? O Sculptra, ele ajuda, mas dependendo das suas necessidades. O Sculptra, eu gosto dele pro rosto mais magrinho, o rosto que não tem muito volume, o rosto mais murchinho, tá? Em que a gente precisa trabalhar tempo, dar toda essa parte lateral do rosto. O rosto que já é mais gordinho e mais pesado, ele vai funcionar, mas tu não vai ver tanto resultado. Então, tem alguns tratamentos, por isso que é importante o profissional já experiente, que possa escolher e te direcionar, né, e te indicar os melhores tratamentos pro teu caso. Porque o Sculptra, em alguns casos, realmente, não digo que ele não funciona, ele funciona, mas não é o que dá o principal efeito visível, tá? Então, assim, ele tem que ser tratado atrás, enfim. Então, quando o rosto tá murchinho, ele vai ajudar, porque ele vai ajudar a dar um certo volumezinho. Massagens faciais. Massagens faciais, a questão é o seguinte, elas têm um efeito drenante, ajudam a drenar, ajudam a melhorar a absorção dos cremes, né? Mas, de fato, não interferem nas questões estruturais, tá? Então, podem ser feitas, vai fazer mal? Não vai fazer mal, mas vai resolver o problema? Provavelmente não.